No Estadão, a coluna de opinião de Fausto Macedo, assinada por ninguém menos que o presidente da OAB, Beto Simonetti, é categórica. Jorge Messias é o ministro do STF necessário ao Brasil. Segundo o texto, a indicação do AGU à Suprema Corte significa o reconhecimento da importância das garantias individuais e do direito de defesa, principalmente por se tratar de um advogado humanista e pacificador que certamente levará sua postura equilibrada para a mais alta corte do país. Bom, eu sempre gosto de ressaltar aqui, Fabi, que a nossa produção tenta há quase um ano falar com o Beto Simonetti, assim que ele foi indicado a presidente nacional da OAB. Na sequência, saiu aquela medida de que não teria mais a sustentação oral, uma medida completamente estapafúrdia e absurda, e nós sempre tentamos contato com o Beto Simonetti, porque o interesse da Revista Oeste é o fato, é a verdade. Então, nós queremos conversar com o presidente nacional da OAB nesse momento tão sensível do direito no nosso país. Nunca recebemos um sim como resposta, algum tipo de sinalização. Pelo contrário, já chegaram até a dizer para a gente que somente aquelas notas formais, aquelas notas oficiais já bastava e já era a resposta suficiente. Mas tá, então, a gente sempre pergunta, cadê a OAB que não está vendo isso? A OAB está vendo e está apoiando na figura do Messias. Fabi, nós não estamos conseguindo te ouvir. Acho que você fechou o seu mic aí. Desculpa. Agora foi. Nós, então, aqui, os advogados não têm sido defendidos pelo Beto Simonetti em relação às prerrogativas dos advogados. E também, provavelmente, o Beto Simonetti também não quer saber do verdadeiro jornalismo. Ele deve ter receio da verdade e de perguntas objetivas que não tem nenhuma intenção, né, de ficar adolando ele. Nós temos aí, então, algo no Estadão e a gente só vê isso. O interessante é que nessa semana nós temos aí o andamento de um projeto de lei no Senado que diz, que eu achei ótima essa parte, que fala que ministros do Supremo Federal vão ser eleitos somente juízes, só dentre os juízes do Brasil inteiro. Isso é um belo filtro, né? Porque já não teria Messias, não teria Pacheco, não teria Zanin, Toffoli, é um absurdo, né? Só teríamos o Fux, né? Com esse requisito. Então isso é importante porque, primeiro, que para julgar, a gente tem que entender que já tem que vir, né, com certo conhecimento. Isso sim é conhecimento jurídico sólido. Então, o que o presidente da OAB está fazendo é tentar puxar o saco, essa palavra, puxar o saco do Messias para ver se, realmente apoiando, eles conseguem um tipo de apoio para a própria OAB e não consiga bater de frente mais, porque ela não fez isso em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal, em relação à sustentação oral, em relação à defesa dos advogados que não tiveram acesso integral aos autos, tanto daquele inquérito que não vai encerrar, por exemplo, a abertura também do inquérito das fake news, que continua, e a gente tem tido ministros dizendo que continua, a OAB poderia entrar, né, com a titularidade que ela tem no Supremo Tribunal Federal para questionar, mas nada disso é feito. Então, a OAB virou uma central sindical que apoia somente quem é de esquerda, e da esquerda realmente aquela que é muito difícil cair para o centro, né? É a esquerda mesmo. Eu vou aproveitar aqui o gancho da Fabi com a palavra sindical, Josi, e jogar aqui a bola para você de que fica claro, portanto, o posicionamento da OAB pró o governo petista, porque o nome do Jorge Messias, do atual AGU, é defendido pela ala petista, é defendido por alguns ministros da Suprema Corte, como o Nunes Marques e o André Mendonça, mas a outra parte, o nome que seria, digamos assim, do Alexandre de Moraes do STF, deseja o Rodrigo Pacheco. Então a OAB aí está abrindo claramente o seu posicionamento pró-PT. Bem, naturalmente isso deve ser óbvio, né? Mas o questionamento isso é posicionamento que a OAB deveria ter, sendo que quando a Constituição é ferida, a OAB não se pronuncia. Quando uma legislação não é respeitada, a OAB não se pronuncia. Agora, quando é para apoiar abertamente indicação política para um STF, a OAB faz questão de fazer coluna, nota, manifestação e tudo mais. Eu não sou, né, da área jurídica, mas eu tenho percebido a insatisfação dos colegas, né, do direito, juristas, em relação à OAB há muitos anos, tanto em questões mais triviais quanto
esses quesitos aí de totalitarismo da Suprema Corte. Então, assim, eu acabo não acompanhando tão de perto, mas todas as vezes que eu vejo notícias da OAB, nunca é um posicionamento coerente, nunca é a favor da legislação, nunca é a favor do respeito à Constituição. E aí eu quero aqui lembrar, né, o que aconteceu para a gente ficar a maior parte do nosso dia discutindo, repetindo e fazendo as pessoas entenderem o que é a Constituição? Porque a OAB não faz isso. Nós temos juristas competentes, por exemplo, do André Marsiglia, que traz ali as verdades à luz da Constituição, que faz as suas análises, coisa que a OAB nunca fez, onde ele traz o que está escrito na Constituição. E a gente chegou no ponto onde a gente não deveria estar questionando liberdade de expressão, direito à vida, liberdade econômica e tudo mais. Claro que a gente está na versão pior que poderia existir da Constituição, que é a última de 88, nós tivemos já constituições menos pior, né, dentre as tantas que já tivemos e com suas reformas, e ela já naturalmente vem enviesada. Então, mesmo sendo enviesada, a gente não consegue ter esse tipo de clareza. Então, a OAB, em vez de ter um posicionamento para diminuir o quê? A militância, a segurança jurídica, a interpretação, e eu falo isso não só da questão de Suprema Corte e de constitucional, estou falando um exemplo de trabalhista, que ocupa aí mais de 40% dos tribunais, as demandas trabalhistas, sendo que a gente tem o maior emaranhado de legislação trabalhista e ainda mesmo assim a gente tem esse tanto de problema trabalhista, geralmente, né, ferrando o empregador. Então, assim, lamentável que a OAB só apareça para fazer seu jogo político. Oi, Geise, voltei! Voltei para lembrar para vocês que não tem nada mais importante do que cuidar da saúde. Saúde, quando a gente não tem... A gente percebe, sabe? Quando você pega aquela doencinha, às vezes uma dor de garganta muito ruim, que te dá febre, ou se não uma virose, você percebe que o corpo, ele realmente é frágil. E a gente tem que manter a saúde em dia. Então, você que já sente, já percebe que nesse seu processo de vida, sua imunidade está enfraquecida, que você já não é mais o mesmo, a digestão, então, nem se fala, né? Quando a gente passa dos 20, parece que tudo que a gente come vai ficando meio esquisito, não digere da mesma forma, e isso é pra sempre, tá? Sempre vai piorando. Por isso que tem que tratar, porque quando você trata, você faz a prevenção, isso não piora, gente. Isso aí mantém aquele efeito platô, fica daquele jeito. Então, se você não quer a piora daquilo que você vem sentindo hoje, cuide de você, inclusive das suas dores. Você que tá cheio de dor aí, não acho que a dor é normal. A dor é sempre um sinal do seu corpo de que algo tá errado, tá? E precisa ser tratado. E aí que entra o Vitais 71 com 7 suplementos diferentes para agir em todo o seu organismo, melhorando a sua saúde, inclusive a sua noite de sono, já que ele vai desinflamar o seu corpo e isso traz melhora nesses sintomas de inflamação. Noite de sono mais revigorante, aquela noite que você vai poder dormir bem mesmo e acordar descansado. Diminui seu estresse e sua ansiedade, as suas dores no corpo também serão diminuídas e sua imunidade aumentada. É tudo que você precisa para ter uma vida muito melhor do que a que você está vivendo hoje. Então ligue no 0800 291 2200, peça o seu com 70% de desconto. O frete é grátis e a gente vai te mandar de presente o relógio inteligente ou a câmera de vigilância Wi-Fi, que é o maior sucesso por aqui. Só que hoje, além de escolher ou o relógio ou a câmera de vigilância, você pode escolher também uma nova suplementação, uma outra suplementação da Vitae Gold, mas você tem que ligar lá para saber quais são, para que você tenha aí a opção de você escolher uma outra. Então, liga! Sempre se lembre, o nosso corpo precisa sim da nossa ajuda e de suplementações. E tá o Vitais 71 aí te ajudando todos os dias, Geise. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.